Atenção, Everton Ribeiro está sem contrato no momento. O vínculo com o Flamengo terminou dia 31 de dezembro, mais conhecido como ontem. Hoje, ano novo, dia 1º, e Everton Ribeiro pode assinar e tratar com qualquer outro time, principalmente o Cruzeiro, onde ele é ídolo. Será camisa 10, titular absoluto e perigoso ainda ser capitão, viu? O Cruzeiro precisa disso, de um jogador experiente, com qualidade, não aquela mesma de 10 anos atrás no bicampeonato do Cruzeiro, mas o Cruzeiro está com carência de alguém que ao menos demonstrou algo no futebol brasileiro, alguém tão vitorioso quanto o Cruzeiro. Se você concorda comigo, deixa sua curtida no vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal. A temporada do futebol brasileiro acabou, mas os jogos internacionais continuam. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200. E a aposta é grátis todo final de semana. Se você ganhou múltipla com a aposta grátis, é só sacar, pois o dinheiro é seu. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com muita responsabilidade. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, onde vai jogar o meio atacante, cujo contrato com o Flamengo se encerra nas próximas horas. Na virada de 31-1, ele deixa de ter contrato com o Fla. Inclusive, pretendo fazer nesse dia 1º um vídeo falando sobre atletas disponíveis no mercado, os atletas desempregados. É o caso do Everton Ribeiro, que tenta há meses a renovação do contrato com o Flamengo. Mas se o Everton faz concessões, o Flamengo endurece o negócio. Desde a última quinta-feira, o Flamengo, ou melhor, o Everton havia feito uma última contraproposta ao Fla. A ideia do Flamengo é oferecer um ano de contrato, certo? O Everton sugeriu um ano, prorrogável por outro ano, caso ele bata algumas metas. E o Flamengo nem sequer respondeu a essa proposta. Diante desse cenário, o Everton já autorizou seus empresários a abrirem negociações. Internacional e Cruzeiro são os maiores interessados, mas notícia desse dia 31, Bahia entrou forte na parada e quer a contratação do atleta de 34 anos de idade, que desde que chegou ao Flamengo disputou 391 partidas, com 45 gols, 61 assistências e 11 títulos. São 7 temporadas muito vencedoras. São Paulo, Corinthians e Fluminense também estão de olho na possibilidade da contratação do Everton, se de fato esgotarem todas as chances dele ficar no Flamengo. Aí sim trata-se de uma grande opção de mercado. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Quero falar agora sobre reforço confirmado no Cruzeiro. A Raposa passou amanhã desse último dia do ano, 31 de dezembro, trocando minutas de contrato com o Leão do México para compra em definitivo de Lucas Romero. Acordo fechado em algo na casa de $800 mil. O Leão ainda tentou reverter essa situação porque o novo técnico do time, em substituição ao Nicolas Larcamón, o novo treinador é o Jorge Bava, um uruguaio, tentou a permanência do Romero. Romero bateu o pé, disse que quer se mudar para o Cruzeiro e desse jeito, 4 anos e meio depois, ele está de volta à Toca da Raposa. O negócio será concretizado a qualquer momento e o atleta já estará presente na reapresentação do elenco após o período de férias. Contrato do Romero com o Cruzeiro de 2 temporadas, divulgação feita de forma prioritária ou com antecedência por Samuel Venâncio e o meu parceiraço Adroaldo Leão. Um abraço para ele. Quero falar agora sobre Cruzeiro e Vasco, que vivem uma situação inusitada. Cruzeiro de olho em um jogador do Vasco, o Orelhano, e o Vasco de olho em um jogador do Cruzeiro, no caso o Wesley. Quero começar falando sobre o Wesley. 24 anos de idade, pertencia ao Palmeiras, foi comprado nessa temporada pelo Cruzeiro por 3 milhões de euros, valor que equivaleu a 50% dos direitos econômicos. Temporada do Wesley ruim, 42 jogos, 4 gols, 2 assistências, chegou a ser mais reserva do que titular. Diante desse cenário, o Cruzeiro topa negociar o Wesley, mas preferiria vendê-lo. A ideia do Vasco é pegar o jogador por empréstimo. Por outro lado, o Orelhano, 23 anos de idade, comprado do Vélez Sarsfield da Argentina, também no início dessa temporada, um pouquinho mais barato, em vez de 3 milhões de euros, 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos. O Orelhano jogou menos ainda do que o Wesley, 23 partidas, 1 gol e 1 assistência. É pretendido por clubes argentinos, entre eles o Boca Juniors.
Os clubes não discutiram ainda essa possibilidade, mas eu, diante desse cenário, sugeriria que Vasco e Cruzeiro fizessem uma troca. Do Wesley ficando por empréstimo de uma temporada no Vasco, o Orelhano ficando por empréstimo de uma temporada ao Cruzeiro. Poderia ser bom para os dois times, com valores fixados. Se quisessem comprar em definitivo, já saberiam quanto teriam de gastar. Quero te listar um time inteiro com reservas de atletas disponíveis no mercado. São jogadores que ficaram desempregados com a virada do ano, ou seja, a partir de 1º de janeiro já podem assinar com quem bem entender, sem custo. Lista que tem jogadores bem importantes, tenho certeza que você vai curtir, começando do goleiro, indo até o ponto esquerda, de jogadores desempregados. Primeiro nome dessa relação é Felipe Alves, goleiro de 35 anos de idade, defendeu nas últimas 2 temporadas do São Paulo. Ele pertencia ao Fortaleza, o contrato de empréstimo com o São Paulo acabou, assim como também terminou seu contrato com o Fortaleza, jogador livre no mercado. 35 anos de idade, não entrou em campo na temporada de 2023 por uma opção do Dorival Júnior. Na temporada anterior havia disputado 21 jogos. É importante dizer que se você quiser contratar o Felipe Alves, precisa correr, porque Fernando Diniz, técnico do Fluminense e também da seleção brasileira, tem a ideia de levá-lo para o Flu. Bora falar sobre lateral direita, jogador experiente, com passagem pelo futebol internacional, me refiro a Bruno Pérez. 33 anos de idade, disputou os últimos 6 meses desse ano pelo Atlético Paranaense e não terá seu contrato renovado. Vale a lembrança de que até outro dia ele era titular da Roma, com números super importantes, só para pegar direitinho, 44 jogos na temporada 2021-2022. Também passou pelo Trabzonspor da Turquia, pelo São Paulo, pelo Torino, entre outros clubes. Reta final da carreira, mas ainda pode valer o esforço. Livre, só se acertar com o jogador. Quero contar sobre agora os zagueiros, começando com Bruno Alves, atleta que foi titular do Grêmio durante toda a temporada, até por causa das lesões do Jeromel e do Kahneman. Bruno Alves sempre em campo. Ele termina a temporada com 51 jogos pelo tricolor gaúcho. Não teve seu contrato renovado, foi procurado por vários clubes nos últimos dias, mas até agora não chegou a um acordo. Só para lembrar, o Bruno Alves tem, nas últimas 6 temporadas, uma média mínima de 40 jogos por ano, ou seja, é um zagueiro titular de 32 anos de idade que vem jogando com bastante frequência, seja no São Paulo ou no Grêmio, jogador para mim interessante. Completando a dupla de zaga, Rodrigo Caio, 30 anos de idade, confesso que eu achei que ele tinha mais. Super vencedor na passagem pelo Flamengo, havia chegado em 2019, ganhou todos os títulos exceto o Mundial. Super importante, por exemplo, na temporada de 2019, formando dupla de zaga com Pablo Mari, talvez uma das melhores da história do Fla. Tem problemas no joelho, isso tem feito com que ele jogue menos. Temporada atual, por exemplo, de apenas 13 jogos. Foram 25 se a gente somar os jogos desse ano, de 23, e 12 na temporada de 2022. Então o clube que o contratar vai precisar ter cuidados em relação a esse joelho. Importante lembrar que o Rodrigo ganhava 800 mil por mês nos tempos de Flamengo. O Cruzeiro chegou a procurá-lo na metade do ano oferecendo 300 mil. Rodrigo Caio não aceitou. Quero falar agora sobre lateral esquerdo, vou contar sobre Dalbert. 30 anos de idade, esteve no Internacional nessa reta final de temporada, só 10 jogos. Acabou brigando com o torcedor, não foi uma passagem bacana, mas se essa primeira experiência na volta ao Brasil não funcionou, talvez valha o teste. Cara com um currículo bem legal, com passagens, por exemplo, por Inter de Milão, também esteve recentemente, ou nos últimos anos, na Fiorentina, no Cagliari, no Nice e no Rennes, os 2 últimos da França. Jogador super ambientado ao mercado europeu, há uma filosofia de jogo em que o lateral tem uma série de obrigações defensivas, vale a aposta. Jogador livre no mercado, foi recentemente oferecido para o São Paulo. O tricolor está avaliando as possibilidades de contratá-lo para o lugar de Caio Paulista, que será anunciado em breve como reforço do Palmeiras. Lembrando, essa lista conta apenas com jogadores desempregados, beleza? Bora para meio campo? Primeiro volante, Arturo Vidal. Jogador da seleção chilena, com passagem por Flamengo e que acaba de deixar o Atlético Paranaense, 36 anos de idade. É pretendido nada mais, nada menos do que pelo Boca Juniors, embora até agora não tenha havido anúncio. Então, o Arturo Vidal está livre no mercado até que se acerte com o Boca. Se algum clube brasileiro interessado for mais rápido, pode acabar fazendo uma contratação importante. De um jogador que já ganhou muito, quando retornou do futebol europeu para o Flamengo, tinha direito a um salário de R$1.800.000 por mês. Nos tempos de Furacão, esse salário caiu para só 300 mil. Passagem pelo Atlético foi marcada por uma lesão que o impediu de atuar com mais frequência. Foram só 9 partidas com a camisa do Clube Atlético Paranaense.
Bora falar agora sobre o segundo homem de meio campo, formação mais ofensiva, tá? Tô escalando o Johan de segundo homem de meio campo, esse cara é um meio atacante, vocês conhecem, né? 30 anos de idade, livre do contrato com o Atlético Mineiro, o Galo decidiu não renovar o contrato. Confesso que até a metade do ano o Johan ia muito bem, para minha surpresa. Ele terminou o ano até que com números dignos. 35 jogos, 4 gols e mais 2 assistências. Esses números são até inferiores à da passagem na temporada passada pelo Red Bull Bragantino, quando fez 43 partidas, 6 gols e mais 6 assistências. Ganha na casa, ou ganhava, né, na casa dos R$400 mil por mês, pode até aceitar uma redução salarial, e é curioso que a gente escuta falar pouco sobre o Johan em clubes brasileiros. Estou muito curioso para saber onde é que ele vai parar, um dos jogadores mais jovens dessa lista que eu estou passando. O terceiro homem de meio campo talvez seja o principal de toda essa relação. Everton Ribeiro, 34 anos de idade. O Everton se esforçou demais para continuar no Flamengo, mas percebeu que não faz parte dos planos. O Fla até faz propostas, mas propostas que parecem ser só para ganhar tempo. Ele está livre no mercado, o vínculo com o Flamengo se encerrou em 31 de dezembro. O jogador que havia chegado em 2017, ídolo do torcedor rubro-negro, venceu absolutamente todos os títulos, exceto o Mundial de Clubes. Importante contar que ele tem várias propostas. Internacional e Cruzeiro fizeram propostas bem legais, toparam pagar exatamente aquilo que o Everton havia pedido. O Bahia foi o último a entrar nessa disputa e também cacifou, colocou bastante dinheiro. São Paulo, Corinthians, Fluminense e Grêmio monitoram a situação, embora ainda não tenham apresentado aquela proposta para a contratação do atleta. Meio atacante que costuma jogar aberto pelo lado direito, tem na perna esquerda como sua referência. Para fechar esse time, vamos para os 3 atacantes, tá? Formação ofensiva, 2 pontas e 1 centroavante. O ponta pelo lado direito vai ser Alexandre Pato. Mas Nicola, o Pato, sim, 34 anos de idade, está livre no mercado, não teve seu contrato renovado com o São Paulo. Última passagem, a terceira, com apenas 10 jogos e 2 gols marcados, números bem inferiores, por exemplo, a da temporada de 2015, quando com a camisa do São Paulo ele chegou a fazer 59 partidas, 26 gols e mais 10 assistências. A curiosidade é que naquele momento ele havia acabado de chegar do Corinthians naquela troca com o Jadson, vocês vão lembrar. O Pato vive um momento diferente na carreira, além dos 34 anos, cirurgia no joelho, ele passou um bom tempo da temporada de 2022 e da temporada de 2023 em recuperação dessa lesão, então é alguém que requer cuidados, mas está disponível no mercado e daria preferência para clubes de São Paulo, tudo para poder ficar um pouco mais perto da esposa, a filha do Silvio Santos ou uma das filhas do Silvio Santos que está grávida. O centroavante do nosso time vai ser Diego Costa, 35 anos de idade, passagens recentes por Botafogo e Atlético Mineiro. No Galo, ele até chegou a ser campeão brasileiro, no Botafogo imaginava-se que seria, mas o time degringolou. Contei para vocês da idade, né? 35 anos, passagem no Botafogo com 15 jogos e 3 gols marcados, veio do Wolverhampton, onde jogou 25 partidas na Premier League, mas fez apenas 1 gol. Também tem no seu currículo passagens por Atlético de Madrid, Atlético Mineiro, entre outros. Centroavante que não gosta de ser reserva e que costuma causar no ambiente, mas se você precisa de gol, ele certamente vai entregar. Para fechar o time titular, a gente vai daqui a pouco para os reservas para ver se você pesca mais algum nome. Queria falar sobre Douglas Costa, atacante de lado de campo, formado no Grêmio, teve recentemente no Grêmio, saiu debaixo de uma enorme polêmica por causa do seu casamento. Ele havia marcado o casamento e o campeonato foi estendido. E ele não queria desmarcar o casamento e o Grêmio correndo o risco de rebaixamento, uma baita confusão, acabou se mudando para o Los Angeles Galaxy. 2 últimas temporadas no futebol americano, não teve seu contrato renovado, quer voltar ao Brasil, sonhava em voltar para o Grêmio, não rolou, também conversou com o Santos, não houve acordo. A temporada de 2023 foi aquela em que ele mais marcou gols e deu assistências nos últimos anos. Foram poucos jogos, 22, mas com 4 gols e mais 7 assistências. Ele sabe que já não consegue receber os mesmos vencimentos de outros tempos, então pode ser uma aposta um pouco mais barata do que num cenário tão recente. 33 anos de idade, tá? Bora agora para os reservas, para ver se você se interessa por algum atleta. Em algumas posições vou dar até mais de uma opção, tá? Começando pelo gol, Vanderlei, vocês lembram dele? Goleiro do Curitiba, do Santos, esteve também no Operário, jogou a última temporada pelo Vila Nova, 18 partidas. Vila Nova quase conseguiu acesso da Série B para a Série A, está livre no mercado, foi outro dia alvo do Santa Cruz. Pegorari, goleiro que já foi da Lusa, do Palmeiras, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Guarani, 32 anos de idade. Para a lateral direita, um jovem, Matheus Alexandre, 24 anos.
Esse cara já jogou no Corinthians, esteve e foi bem no Cuiabá. Pode ser uma aposta interessante para a temporada de 2024. Eu quero falar também sobre Vitor Ferraz, esse já bem mais experiente, 35 anos de idade, marcou no Curitiba, no Santos, esteve no Náutico e disputou a última temporada pela Chapecoense. Dupla de zaga com Maidana, aquele mesmo que já passou pelo São Paulo, pelo Atlético, esteve no América, 27 anos de idade, não teve seu vínculo renovado e ele vai compor dupla de zaga com o Miranda, ex-Vasco, jogador que não conseguiu atuar muito em São Januário, só 23 anos, ou então com o Rodrigo Moledo, que é bom zagueiro, pertencia a um Internacional, 36 anos, mas o problema dele é uma suspensão, ele acabou sendo suspenso na metade desse ano e ninguém sabe ao certo quando ele vai ter condição de voltar. Para a lateral esquerda, mais um veterano, Danilo Avelar, ex-atleta do Corinthians, esteve na temporada passada de 23 no América. O América discute a renovação de contrato com o Danilo, mas ainda não houve acordo. Bora para o meio campo, jogador que me agrada bastante, Souza. Volante formado no Vasco, porque queria ficar no Cruz Maltino. Não houve interesse do Vasco, 34 anos de idade. Acabou de se recuperar de uma lesão pequena no joelho. Fez inclusive toda a recuperação no Vasco. Ele me contou que vai dar preferência a jogar na Turquia diante do não acerto com o Vasco. Se não é para ficar no Rio de Janeiro, vai preferir para a Turquia. Ele negocia com o Istambul Basaksehir. Mas ainda não há acerto. Se algum clube brasileiro acelerar, pode acabar por contratá-lo. O outro volante, várias opções. Cantilho, 30 anos de idade, atleta que não pertence mais ao Corinthians, o contrato acabou. Havia sido comprado por 15 milhões de reais do futebol colombiano. Tá livre. Léo Senna, vocês lembram dele? Jogador que surgiu muito bem no Goiás, acabou se mudando para a Itália, teve um problema lá por conta da Covid, ficou um tempão sem jogar, disputou os últimos 6 meses no Lokomotiv Plovdiv, que é um time da Bulgária e está disposto a voltar ao Brasil. Quero completar com mais uma opção para esse setor de meio campo, Camacho, 33 anos de idade, jogador do Atlético Paranaense, do Corinthians e do Santos, outro livre no mercado. Bora pro meia? Luan, sei que não vive seus melhores momentos, já foi o rei da América pelo Grêmio, esteve foi em definitivo para o Corinthians, um dos piores negócios recentes da história do clube, depois foi emprestado ao Santos, voltou para o Grêmio e nem no Grêmio conseguiu jogar bem, aposta para lá de arriscada. Outro meia, esse sim, uma realidade, embora com muito menor capacidade técnica, Shailon. Atleta revelado na base do São Paulo, fez bons números pelo Atlético Goianiense, time que subiu para a primeira divisão. Tem só 26 anos de idade, 53 partidas, 9 gols e mais 13 assistências. Aposta interessante. Para fechar o meio campo, Matheus Rossetto. Você já ouviu falar? Esse cara, ele surgiu no Atlético Paranaense e se mudou para o Atlanta United, um dos principais times do futebol americano. Só 27 anos de idade. Temporada atual é do ano passado, né? Ainda estou me adaptando. 34 jogos, 1 gol e uma assistência, joga bastante. Pode ser utilizado mais como um segundo ou terceiro homem de meio campo. Se você não gostar do Rossetto, tem o Valdívia, o doidinho não, pouco lindo, como ele se intitulava, né? Jogou em vários clubes brasileiros, no Internacional, no Avaí, então 29 anos, estava na segunda divisão do futebol coreano, muito bons números, mas fazendo a ressalva de que trata-se da segunda divisão. Para o ataque, 2 jogadores. Alex Teixeira, 33 anos de idade, ídolo do torcedor vascaíno, embora nessa última passagem bem mais discreto do que se imaginava. Jogador que ainda não se sabe ao certo se para, se continua, se vai aceitar propostas. Pode ser uma opção, especialmente para times de Série B ou times de Série A que vão brigar na parte de baixo da tabela. Seu companheiro de ataque, Diego Souza, 38 anos de idade, deixou o esporte e cogita a aposentadoria. Ele ainda não tomou essa decisão, mas é uma alternativa. Se você não quiser nenhum dos dois, você pode ir no Rossi. Esse bem mais jovem, 30 anos de idade, atacante de velocidade, que voltou ao Vasco, só 6 meses, não deve permanecer para o próximo ano, desde que retornou ao Cruz Maltino, 9 partidas, 1 gol e 4 assistências. Só R$29 para você ter acesso a centenas de treinamentos completados para turbinar teu currículo. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento, você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.